Bom dia, alunos! Hoje nós iremos fazer a correção do nosso simulado de religião. Primeira questão. Sabemos que o preconceito é uma opinião desfavorável que não é baseada em dados objetivos, mas que é baseado unicamente em um sentimento ósseo, motivado por hábito de julgamento ou desprezo. Analisando a imagem ao lado, qual tipo de preconceito você relaciona a essa imagem? Então, coloquei uma imagem para vocês de crianças lanchando numa escola, porém existiam umas crianças que não faziam parte desse grupo, que estavam à parte. Então, as opções dadas foram assim. A desigualdade entre gêneros? Não, porque existe menina e menino também junto. O desrespeito a determinadas práticas de religiões? Não, aqui nem a imagem nem está dizendo nada relacionado a nenhum tipo de religião. Um desprezo e uma indiferença em relação à cor de um ser? Ato racista? Sim, porque as crianças que estão à parte, elas são negras. Então, há uma discriminação sim, e é um ato racista. Uma discriminação no seu estado social? Não, porque a gente não sabe o estado social de cada criança aqui. Todas elas estão bem vestidas, estão uniformizadas, então exatamente a gente relaciona ao ato racista. Agora vamos para a questão número 2. O encontro de Jesus com a mulher samaritana quebrou preconceitos socioculturais. Os judeus e os samaritanos não se davam e por esse e outros motivos houve a necessidade de Jesus passar por Samaria. Embora estivesse verdadeiramente cansado e necessitasse de água, aquele que pedia tinha muito mais a oferecer. Pedir água àquela mulher fazia parte de uma estratégia. Qual era a estratégia de Jesus? Essa foi a pergunta. A letrinha A. Ensiná-la a tirar água do poço? Conversar para passar a hora de espera dos discípulos? Quebrar somente o preconceito que existia entre os judeus e os samaritanos? Trazer salvação e quebrar todo o preconceito sociocultural que existia sobre aquela mulher e sobre a vida dos samaritanos e judeus? Sim. A Bíblia diz que havia uma necessidade de Jesus passar por Samaria. E a necessidade de Jesus sempre foi as vidas. Então, ele tinha interesse, sim, de quebrar toda a religiosidade, todo o preconceito que existia na vida daquela mulher, a qual ela sofria, né, em seu ambiente, na sua sociedade, devido aos seus costumes, e também quebrar esse preconceito que existia entre os samaritanos e os judeus. Não era comum ver um samaritano e um judeu conversando, e ainda mais oferecendo salvação, como Jesus fez com aquela mulher. Então, a resposta certa é a letra D. Vamos lá, o número 3 diz e fala sobre o egoísmo. Egoísmo é um exclusivismo que faz o indivíduo se referir tudo a si próprio. É um orgulho, uma presunção. Aprendemos que Caim matou Abel pelo fato dele ter deixado esse sentimento tomar conta de si. Qual é o oposto do egoísmo? Então, na nossa videoaula, eu ensinei para vocês que o oposto do egoísmo é a letrinha B, o altruísmo. Não é o interesse, não é o apego e nem o egocentrismo, tá bom? É a letrinha B, resposta certa. Número 4, vai se falar da inveja. A inveja é um sentimento destruidor e pouco assumido, totalmente fora dos princípios de Deus. Se caracteriza pela infelicidade alheia. Em nossas aulas, aprendemos que sentimentos como esses geram outros também. Assinale abaixo 2 atitudes que caracterizam uma pessoa invejosa. Então, deixei aqui 2 características para que vocês pudessem aqui, selecionar. A letra A, são competitivos e querem sempre estar à frente? Sim, isso é característica de uma pessoa invejosa. Eles sempre são competitivos, sempre querem estar à frente, nunca querem ficar atrás. Letra B, costumam fazer elogio aos outros? Não necessariamente. Se fazem elogios, não é o sentimento que eles sentem verdadeiro. Letra C, não demonstram felicidade com o sucesso do próximo? Sim, é uma característica
é uma característica de uma pessoa invejosa. Ela nunca demonstra felicidade com o sucesso do outro. Às vezes pode até transparecer, passa por uma capa, né? Mas por dentro dela, o sentimento dela não é esse. Letra D. Fica feliz com a conquista do outro? Não, ela nunca está feliz com a conquista do outro, porque ela sempre quer estar melhor do que a outra pessoa. Então, vamos lá. Então, as letras que são corretas é a letrinha A e a letra C. A história de José nos ensina como é bom sermos perseverantes mediante a dificuldade que enfrentamos. Apesar de ser uma história triste, José nos ensina o verdadeiro valor do perdão. Mediante a inveja dos seus irmãos, qual foi a atitude deles que mudou toda a história de José? Na nossa videoaula eu fiz um resumo da história, né? E a intenção deles era justamente matar José. Mas através de Rubens, seu irmão, salvou a vida dele. E eles tiveram a ideia de jogar José no poço e logo foi vendido como escravo. Então, a opção certa é a letra C. Jogaram José em um poço e depois o venderam como escravo. Letra 6 vai falar sobre a preguiça. A preguiça é algo comum na vida de algumas pessoas. Sentir preguiça é algo normal. O que não podemos é nos tornar um preguiçoso. Em nossa videoaula, aprendemos que existem vários versículos que nos ensinam sobre a preguiça. Inclusive, nos pede para observarmos as atitudes e o exemplo de um inseto. Qual foi esse inseto? Muito fácil, né? O mosquito, a aranha, a formiga, a lagarta. E como eu coloquei aqui a referência, né? Em Provérbios 6, 6 a 11, o Senhor manda observarmos a atitude, a vida de uma formiga. Ela é incansável. Ela sempre está batalhando, levando comida para o formigueiro, sempre ali junto, em fileiras, né? Um ajudando o outro, tá bom? Essa é a correção. Até semana que vem. Um beijo para vocês. Espero que vocês tenham ido muito bem nesse simulado, em todas as matérias. Beijo, fica com Deus.